Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho um relato aqui muito impactante, muito forte. Se preparem, inclusive eu já conheci uma pessoa desse naipe aqui, desse nível de perversidade. Isso existe, não podemos ignorar. Que venha trazer cura, libertação, confirmação para a vida de todos que aqui estão, para honra e glória de Deus. Eu estou aqui para avisar mais uma vez que dia 27 agora estamos começando o nosso curso de formação em terapeutas cristão. E se você ainda sente aí essa vontade queimando no seu coração, seja lá o que tiver impedindo você de vir participar, ore, peça para Deus abrir as portas se for para você vir aqui nessa turma participar, ok? Não desista. Se for da vontade de Deus, Ele vai trazer o que for preciso. Eu já tive vários testemunhos na primeira turma dos alunos. Praticamente todos os alunos ali na primeira turma tiveram um testemunho para dizer que foi difícil, que o inimigo não queria que viesse, tentou atrapalhar, teve resistência, teve levante, mas aí o testemunho do que Deus fez, trazendo o que era preciso para que essa pessoa pudesse vir participar. Então, eu deixo aqui esse testemunho dos testemunhos para que você não desista caso você tenha essa vontade de se tornar terapeuta, ajudar pessoas na área emocional. Então ore, peça para Deus te mostrar, ok? E abrir as portas que for preciso para isso, que caia por terra toda resistência, todo o levante do inimigo para atrapalhar, porque Deus é mais. E que seja feita a vontade de Deus somente diante dessa situação, ok? Então vamos lá. Ela diz assim: olá, Cris, acho que tenho muitos relatos para te contar, porém vou começar pelo relato que me fez conhecer o que é um narcisista. Bem, me chamo Eliana e gostaria de agradecer pelo seu canal, pois tem me libertado bastante. Glória a Deus por isso. Ela vai estar contando aqui o que aconteceu com o primo dela, que casou com uma narcisista. Ela viu o sofrimento, sofreu também toda a família por conta do que essa mulher fez, né, com esse primo. E ela diz que vai começar contando sobre a história desse primo com essa mulher narcisista. E ela diz que foi através dela que ela começou a pesquisar sobre o assunto, sobre o transtorno de personalidade. Tudo começou no ano de 2013, quando meu primo, que trabalhava em São Paulo, nos apresentou a sua namorada, na época era namorada. Uma mulher muito bonita, simpática, e todos gostamos muito dela. Sempre estávamos reunidos em família, e quando meu primo estava de folga, ele nos visitava sempre. Era um primo muito, chegado a ela, muito próximo. Ela me conquistou logo de cara, e assim passei a compartilhar com ela os meus segredos. É desse jeito, né? Ganha sua confiança, simpatiza, te espelha, quando você vê, parece que é sua melhor amiga. Na época eu tinha acho que quase 30 anos, então comecei a perceber algumas coisas estranhas. Ela falava mal de todo mundo, inclusive dos amigos dela. Isso também é algo padronizado, tá? Desse transtorno. Com o tempo fui percebendo que ela era uma pessoa extremamente grossa. E ela diz: então um dia fui visitar meu primo e pude ver um pouco do que ela era capaz. Ela teve uma briga tão feia com ele e gritava feito doida. Achei aquilo estranho, chamei meu primo em um canto e falei assim: olha, eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, mas não deixa ela fazer isso com você não. O dia que você precisar, a minha casa está aberta para você, você será sempre bem-vindo. Ele ficou quieto e não falou nada. O tempo passou e eu ainda compartilhava muitas coisas da minha vida com ela. Daí ela fala sobre esse outro primo, irmão dele, que também tem uma esposa, né? E ela vai contar aqui o que aconteceu com elas. Ela diz que vai chamá-la de Beth, né? A esposa do outro primo. E ela diz que assim então começaram as intrigas, as brigas, ela colocando uma contra a outra, fofocas e tudo mais, e eu no meio, eu não tinha paz. É aquela coisa da triangulação. Eles dividem para ganhar o poder. Então vai falando uma coisinha de você aqui, vai falando uma coisinha dela ali para você e vai causando discórdia sem você nem perceber, porque é de uma forma muito sutil, parece que está falando bem da pessoa, mas não. Ok? Parece que ela está te ajudando, te protegendo. Olha, eu não sei, mas falaram não sei o que dela. Ó, toma cuidado, porque isso e aquilo. Entende? Tudo manipulação. E ela continua dizendo: eu sempre comentava com a minha mãe
que tinha algo estranho com ela, que parecia ser uma pessoa fingida e falsa. Parecia não, né? Faz parte do transtorno. Porém, as coisas começaram a cair por terra quando conheci o primo dela. Olha só, a narcisista casou com o primo dessa moça Eliana do relato. Ela tem um primo e apresentou para ela. Olha só, ela trouxe para passar um final de semana na minha casa, na casa da minha família. Ela coloca entre parênteses, acho que ele foi um enviado para acabar com o meu emocional. Pronto, ela é narcisista, já o primo também da mesma laia. E já veio agora para destruir você, né? Então ela nos apresentou e da primeira vez ele já quis ficar comigo. Então eu disse que não iria ficar porque ele estava muito tonto. Ok, já tinha tomado uns goró. No outro dia ele não bebeu e ficamos. Eu estava muito fragilizada por um término e me joguei de cabeça. Passamos o ano novo juntos, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Foi bem rápido, né? Então, ele voltou em janeiro, mas o que eu não sabia é que ele era alcoólatra. Foi aí que veio o meu sofrimento por conta da bebida dele. Ele não foi mais me ver e eu sofria muito com isso. Já estava na abstinência. Agora o vício dele na bebida e você viciada nele. Isso existe, gente. Narcisista é droga também, tá? Diga não às drogas. Até que fui até a cidade dele e nessa época eu já conhecia a família dele e fui muito bem tratada. Pois o motivo real era que talvez eu fosse a salvação dele para ele parar de beber. Eu e a mãe dele sempre conversávamos pelo WhatsApp. O que eu não sabia era que a mãe dele estava jogando ele pro meu lado, porque já tinha tentado de tudo para ele parar de beber. Então eu peguei aquilo para mim e falei então que iria ajudá-lo. Foi uma época de muito sofrimento. Estava na faculdade quase formando e quase não consegui terminar, pois com a ausência dele eu sofria demais. Ele sempre dizia que iria vir me ver, mas nunca vinha, só me iludia. Promessas de futuro, que nunca vai acontecer, né? Ele dizia que queria se casar e ter uma família comigo. Future faking. E eu sonhava em terminar a faculdade e ir embora, né? Para casar com ele. O carnaval chegou e a mãe dele insistiu para eu ir para lá para poder ficar com ele, só que mais uma vez fui iludida. Na cabeça dela, como o carnaval era uma época bem perigosa, ela queria que eu fosse para segurar ele em casa. Comprei a passagem e fui. A mãe dele disse que iria me esperar na estrada, só que ela não foi. Então, o meu primo, com essa mulher, né, dele, narcisista, que foram me buscar. E pasmem, eu saí como mentirosa, pois a mãe dele disse para todos que não combinou nada comigo e nem me chamou para ir para lá. Uau, também bem toxicazinha essa mulher, hein? Tava só te usando, né? Bem, ele quando ficou sabendo que eu estava lá, ficou comigo os dias de carnaval e não saiu. Aí ela conseguiu o que queria, no fim cooperou pro bem de todos, né? Só não pro seu. Quanto transtorno, meu pai. Porém, como estava na casa da mulher do meu primo, ela ficou na casa do primo, que é casado com aquela narcisista, lembram? Então, ela se achou no direito de me humilhar, porque eu fui atrás do primo dela. Essa mulher fazia a fofoca dele para minha mãe, falava que ele era um bêbado, um drogado, e assim minha mãe foi pegando raiva dele e não deixou que eu ficasse com ele. Mas quando nos conhecemos, ela foi a primeira a falar que ele era uma ótima pessoa. Olha só, é confusão por onde passa. Essa mulher do seu primo, pelo amor de Deus, hein? Bem diabólicazinha. Ela não perde uma oportunidade de causar confusão na família de vocês. Falando com a tua mãe, né, do próprio primo, que era um bêbado drogado. Eu vivi um inferno, pois ela falava mal da família dele pra mim, sempre ligando pra contar as coisas sobre a mãe dele, e aí eu descobri que ela fazia jogo duplo. Falava de mim pra mãe dele e da mãe dele pra mim. Então a mãe dele mandou uma mensagem me xingando e falou que nunca mais queria olhar na minha cara, e eu nem sabia o porquê. É desse jeito, gente. Minha formatura estava chegando e nós estávamos separados, mas eu fiz questão dele ir. Ele me prometeu que iria, mas não foi. E deu a desculpa de que estava chateado porque eu falei mal da mãe dele. Mas não foi isso que aconteceu. Eu sei que foi a mulher do meu primo que estava por trás disso. Então terminamos de vez. Eu fiquei muito mal, sofri demais para esquecer ele. Sempre procurava por notícias, ele sumiu sem falar nada, desapareceu e eu fiquei despedaçada.
Então passei a odiar a mulher do meu primo, odiava ela do fundo da minha alma, porque ela me humilhou tanto, me falou coisas horríveis. Minha mãe não acreditava em mim, dizia que eu não gostava dela porque não dei certo com o primo dela. Olha isso, jogando a própria mãe contra a filha, dizendo que o problema era... Vai saber se essa mãe também não é uma outra tóxica, porque tem muita gente nesse mundo, gente. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre transtornos para ter mais informações e eu sempre pensava que ela não era normal. Eu sempre ficava confusa com essas situações, passei coisas, humilhações, ouvi palavras que cortaram a minha alma. Eu a considerava como amiga e quando ela me humilhou, me senti completamente traída. Minha família era muito católica, então me lembro de uma vez que teve uma noite em casa, uma amiga da família fez oração para mim, e então o Espírito Santo revelou a ela que aquele relacionamento não era para mim. Glória a Deus por isso. Deus usa, né, as pessoas dele para falar com a gente. Disse também que uma amiga mulher tinha sido muito dura comigo e que ela tinha cortado meu coração com palavras, mas que era para eu perdoar. Sim, gente, o perdão é muito importante. No curso de formação em terapeutas tem uma aula que a gente fala só sobre isso. Cada um tem o seu tempo, é um processo, mas é o que Deus nos ensina e é para nos blindar, nos proteger. Porque essas pessoas querem que você fique presa, que você fique preso, presa no ódio, na raiva, na amargura, porque é lá onde eles ficaram. E aí eles sabem que isso vai destruir a sua vida e você não vai conseguir dar um passo para frente. Eles querem que você sofra também, que você fique com esse sentimento negativo, na mesma energia que eles. Então a gente perdoa porque é pro nosso bem, é porque Deus nos orienta a fazer isso. Enfim, não vou aprofundar nessa parte, mas perdoar não quer dizer que você vai voltar e aceitar os abusos, não. É entregar para Deus, deixa essa pessoa aí, siga o seu caminho em paz. Sem guardar esse rancor, senão você acorda e dorme com essa pessoa ali na sua vida, te contaminando todo o tempo com esses sentimentos tóxicos. Hoje já passou, graças a Deus, mas não esqueço dessa fase da minha vida. Foi onde descobri que eu buscava alguém igual ao meu pai, que era alcoólatra, assim como meu ex. Isso também acontece, se explica muitas vezes, né? Na terapia, em tratamento. A gente volta lá no passado para entender as suas raízes. E você já teve esse discernimento, graças a Deus por isso. Ela diz, hoje faço terapia, estou com 39 anos, porém tive envolvimentos com caras errados. Acho que por conta de crenças, acontecimentos de infância e tal. Hoje tenho uma outra mentalidade, estudei tanto sobre o assunto que me tornei um expert. Ainda bem, muito bom. Porém, como disse, esse é o primeiro relato e assunto principal é essa mulher do meu primo. Sim, vamos focar nela. Bom, continuando, eu e o primo dela nos separamos e a vida seguiu. Esses dias vi uma foto dele e dei graças a Deus do livramento. Ele com uma cara de cachaceiro e os comentários das pessoas chamando ele de pudim de cachaça, kkkk. Eu morro de dó, né? Porque são pessoas também que cheias de dores, mas ainda não trataram. Aí continuam tentando aliviar essas dores através das drogas, bebida. É triste. O inimigo faz a festa, né? Mas Deus é mais. Aí ela fala, e agradecer a Deus por esse livramento. E pensei, imagina se tivesse casado com esse traste. Ok, não sei se ele tinha um mau caráter ou não. Por isso que eu falo que às vezes é uma pessoa que também já passou por vários sofrimentos, está tentando aliviar essa dor. E não é uma pessoa ruim, entende? Deus olha o coração, a intenção do coração. Ok, agora vamos para a última parte, que não teve um final feliz porque o meu primo morreu nas mãos de uma narcisista. Ela mandava mensagem falando que mandou ele ir embora e que se ele chegasse em casa com as malas dele, a família já estava sabendo. Creio que ele já estava na fase do descarte e ela tinha um filho, menino, no qual amava muito meu primo. Ela contava um pouco da história dela, falava que vivia com o pai do filho dela, mas que ele mexia com drogas e que ela teve que ir embora fugida. Só que eu descobri que ela era usuária de droga, usava cocaína e maconha. E o meu primo era usuário de maconha. Teve uma vez que estávamos em casa, a família toda, e sumiu um dinheiro da bolsa dela e ela disse que foi o meu primo. Acusou ele, gritou na rua, isso na frente da família inteira. Foi aí que a máscara dela caiu, né? No caso, começou a cair.
porque na frente da minha família era uma coisa e por trás tratava ele muito mal. Ela chegou a falar que o casamento dela e do meu primo estava acabando e a culpa era minha. Com o tempo, percebi que meu primo estava triste. Ele era uma pessoa muito boa, por onde passava deixava só coisas boas. Me lembro que a família dela gostava muito dele, o pai dela, já falecido, gostava muito do meu primo. Eu sentia que ela já queria separar dele, estava somente arrumando desculpas para que isso acontecesse. Sim, para colocar o peso, a responsabilidade em outra pessoa, no caso você, né? Ok. Não vi a parte do Love Bomb, pois ele não estava na minha cidade. Já estava morando com ela, mas hoje vejo que pelas histórias e relatos que sempre vejo, ele já estava totalmente dependente emocional dela. Lembro que uma das primeiras vezes que fui na casa dela, passei muito mal, meu estômago ficou ruim, era como se ali tivesse uma energia muito densa. E quando eu fui embora, cheguei em casa bem melhor. O tempo passou e sempre sentia meu primo triste. Acho que ele não estava mais feliz, e ele era um rapaz muito alto astral. Teve um dia que ele me disse que não estava bem, mas fiquei com medo de perguntar o motivo. E no ano de 2016 eu recebi uma ligação. Ele estava no hospital e disse que estava muito mal. Levei um susto. Seus 2 rins estavam com 10% de funcionamento. Então me chamaram até a cidade que estavam morando. Eu pedi 3 dias de folga e fui. Quando cheguei lá, ele estava no hospital. Os médicos não sabiam o porquê da doença, que mais tarde foi diagnosticado com insuficiência renal crônica. Agora eu paro aqui, gente. Eu já vi isso acontecer. Em 2 relacionamentos com mulheres narcisistas, os maridos tendo problemas nos rins, sim. Vários tipos de problemas que vêm através dos medos que eles colocam na vida dessas pessoas, gatilhos que ativam, o estresse, ansiedade, começa a prejudicar o rim das pessoas, tudo emocional. Inclusive uma dessas, diabólica, sabia que o marido estava com problema nos rins por causa do abuso dela, mas ela falava que era outra pessoa da família dele, contanto que ela colocou eles um contra o outro, ele nem falava mais com um membro da família dele, e era ela, a diabólica, demoníaca, que estava causando tudo isso na vida dele. Essas pessoas querem a morte. Eles são influenciados, às vezes eu acho que eles são o próprio coisa ruim ali, gente. É difícil de a gente aceitar e acreditar, mas é surreal a maldade. É como se tivesse o próprio demônio agindo ali, com a permissão deles e delas, isso que é o pior. Então eles não são os coitadinhos da história, não. Foi o demônio que me possuiu. Não. Porque quando é o demônio que possui, você vai lá, você exorciza e ora, né? E repreende, expulsa os demônios, sai. Mas como é que vai tirar demônio da vida dessas pessoas se eles mesmos chamam para entrar? Se eles gostam e se eles querem? Por isso que não adianta, né? Fala, eu vou levar lá. Eles dão risada se você falar que vai levar para exorcizar, que vai repreender o demônio. É como se fosse os próprios mesmo ali. Então, assim, problemas de vesícula também, quando você convive. É muita toxicidade e aí o seu organismo paga por isso. Então, por isso que é tão importante o contato zero, se você pode dar, ok? E ela continua, foi aí que na casa do meu primo, ela começou a brigar comigo. Ela foi ficar lá 3 dias, né, para ajudar, para visitar o primo, e ela começou a brigar com ela. Hoje olho e penso que não deveria ter ido. Ela começou a me falar um tanto de coisa, senti uma força maligna ali, que não consegui dormir. Só que joguei muita coisa na cara dela. Eu disse, você lembra quando você acusou o meu primo de roubo na frente da minha família? Você acha que minha família não ficou chateada? E ela colocou kkkk. Foi aí que ela ficou mais irritada ainda. Eles não gostam de ser expostos, né? Imagina, acusar o próprio marido que roubou dinheiro da carteira dela. É porque ela seria capaz de roubar da dele, né? No outro dia fui embora e sabe o que ela fez? Foi no hospital e o meu primo, em estado grave, falou pra ele que eu tinha brigado com ela e falado um monte de coisa sobre ele. Meu primo me ligou e perguntou por que eu estava fazendo aquilo, que era pra eu parar. Gente, o pior de tudo é que elas fazem de um jeito, eu falo elas porque é mais mulher que faz esse tipo de coisa do que os homens. Meu pai do céu.
que o cara tá achando que ela é coitadinha, elas se fazem de vítima, essa que eu falei pra vocês. Oh, eu preciso de ajuda. Ela não sabia fazer nada direito, só pra ter todo mundo lá. E ela se sentindo a poderosa e pensando, trouxa, eu aqui fazendo a coitadinha, a princesinha, que eu não sei fazer as coisas direito. E tava lá, só planejando mal contra todos. Surreal. O meu outro primo pediu a ela que fôssemos em outros médicos e ela não deixou. Sim, controle, poder, domina a família inteira, manda em tudo e em todos. E o pior é que o marido acha que ela é boa. Ele a respeitou, ela diz. A minha mãe foi fazer uma visita para ele, então nesse dia ela disse que era para minha mãe levar ele embora, que quando ela tivesse um tempo iria lá visitar ele. Uau! Vai, toma, não quero cuidar dele não. Elas causam o problema de saúde na vida deles, dos maridos. Aí depois quando vai pro hospital tem que cuidar, né? Porque é a imagem de mulher que tem que cuidar do marido. Aí não quer, né? Aí manda pros outros ajudar. Seres das trevas. Aí ela diz, então já sabíamos que ela não queria segurar a barra de ter que cuidar dele. Egoístas, sem empatia, sem amor. Todos acharam isso muito estranho. Ela nunca deixou de ter a vida dela, saía, bebia e ele já estava fazendo hemodiálise e teve que mudar a vida radicalmente. E ela deixava ele sozinho em casa e saía com os amigos. E depois fiquei sabendo que quando ele passava mal, ele sentia muita dor na perna e ela falava que era frescura. Olha, eu falo para vocês, Deus tem misericórdia daqueles que se arrependem, mas se não tiver arrependimento até o último suspirar, essas pessoas vão pro fogo do inferno, para a eternidade em sofrimento, gente. Porque Deus não vai deixar isso impune. Deus é amor, mas Ele é justiça, ok? Satanás foi expulso, não tem mais jeito não. Deus permitiu até onde Ele permitiu. Quando Ele falou acabou, acabou. Acabou, acabou. Orai e vigiai. Jesus está voltando. Eu achava ela altamente manipuladora, mas meu primo escolheu falecer ao lado dela. Essa foi a escolha dele. Gente, o pior é que, de certa forma, foi e não foi, né? Porque a manipulação é tão grande. Ai, Senhor. Até que chegou o dia dele ir embora. E 15 dias antes eu senti uma angústia muito forte. Descia lágrimas do meu olho e eu não sabia o porquê. No ano de 2017, ele foi embora, morreu em casa. Fomos avisados, meu primo chegou lá primeiro e ele faleceu em casa. Agora que vem a parte pior, com o meu primo morto lá na casa, aguardando o translado, porque ele foi enterrado na cidade que ele morava antes de ir morar com ela, né? Ela não fez questão dele ser sepultado na cidade dela. Quando a minha família disse que ia mandar a funerária para buscá-lo, ela nem fez questão. Ela foi direto para o salão lavar o cabelo porque precisava ir no velório do marido, que era em outra cidade. Gente, nessas horas eu não iria pensar em me arrumar nunca. Já achei aquilo uma frieza que não tinha tamanho. O corpo dele chegou e para mim foi uma tristeza muito grande. Eu não queria acreditar que ele tinha ido embora. No velório estava uma amiga que ele gostava muito. Então essa amiga chegou perto dele e ela começou a arrumar uma confusão. Ela disse que se a moça chegasse perto, ela ia bater nela. Cris, nunca vi tanta baixaria. Meu outro primo disse que se ela aprontasse, ele iria tirar ela de lá. Ela chegava no local xingando e falando para tirar aquela mulher de cima do caixão dele. Enfim, foi enterrado e acabou ali para ele. Teve um dia que eu estava em casa e tive um sonho. Eu estava pensando assim, nossa, ela me fez tantas coisas, né? Ela tentou me destruir, o relacionamento até com os meus familiares ela tentou destruir. Ela falava que eu estava colocando a minha família toda contra ela. E isso me doeu muito. Eu era ingênua na época, ainda não me conhecia, então tudo que as pessoas falavam eu pegava aquilo para mim. Hoje, graças a Deus, tudo mudou, me tornei uma mulher de muita fé. Graças a Deus por isso. Bem, continuando o meu sonho, eu falei que ele sabia de tudo que ela fez pra mim e como meu primo, ele nunca me defendeu. Ela tinha esse primo como um irmão. Era uma união muito grande, sabe? Então, é importante deixar isso aqui, porque ela citou isso pra mim.
E ela diz assim: então ele me disse assim que ele sabia quem ela era, só que amava demais e que fez de tudo para o relacionamento dar certo. Mas ele disse também que ela era uma mulher que não tinha jeito. Cris, esse foi meu relato de como começou a cair a ficha sobre esse transtorno e foi aí que comecei a ficar mais esperta. Sempre fui uma pessoa de bom coração e ingênua, mas hoje mudei muito. Foi muito sofrido o que passei, mas hoje sei que Deus permitiu até certo ponto. E apesar de ter passado um tempo de muita tristeza por conta desses episódios, e olha que não tem só esse depoimento não, me envolvi com outras pessoas com esse transtorno, mas hoje identifico de longe. Seus relatos me ajudam muito, foi com esses relatos que percebi que desde pequena tive uma família bem disfuncional que me causaram muitos traumas. Que Deus abençoe você e a sua vida. Amém, glória a Deus por isso. Muito obrigada, e ela termina aqui falando: hoje essa mulher se casou com outra pessoa e virou evangélica, mas pra mim esse bicho não vai mudar nunca. Eu concordo com você. Tomara Deus que um dia, né, ela se permita, mas é entre ela e Deus, e você, né, segue o seu caminho. Muito triste essa história, meus sentimentos pelo seu primo. Eu creio que ele está na presença do Senhor, porque eu creio que o caráter dele sempre foi bom. E muito triste, mas é uma realidade que fica aqui para que seja compartilhada e para que outras vidas possam ser salvas e não chegue ao ponto que chegou com o seu primo. Isso existe, gente, e a gente não pode ignorar os sinais. E se essa pessoa vai mudar ou não, porque ele ficou na esperança, né? Ah, eu a amo, vou salvá-la, ela precisa de mim, eu vou tentar salvar o nosso casamento. Primeiro de tudo é ouvir a voz de Deus. Deus falou que é para ficar. É isso que Deus quer para sua vida. Ele acabou pagando com a própria vida dele, né? Que isso não venha acontecer novamente, que Deus revele, que todas as pessoas possam buscar em Deus, né? A Deus acima de tudo, para que possa receber do livramento e da revelação do Senhor. E fica aqui o seu testemunho. Diante de toda essa situação, de todo sofrimento, hoje Deus está aí usando sua vida para ajudar outras vidas. Isso é o que é mais lindo e é sim muito edificante, e fica aqui essa mensagem. Eu também já tive experiência, se você também nesse sentido, se você já conheceu alguém aí na sua família ou alguém que você conviveu, que esse parceiro acabou tendo problemas renais ou outros problemas de saúde por conta dessa toxicidade, desse convívio com uma pessoa transtornada, uma pessoa mau caráter, seguidora de Satanás, é cuidar de você. Isso não é ser egoísta, isso é amor próprio, e Deus ensina isso a nós. Faz terapia, você que está aqui, está me ouvindo, faz terapia se você puder, porque isso vai evitar várias doenças no seu físico também. Eu digo que no futuro breve, a pessoa vai chegar no médico, vai falar: eu tô com problema disso, fez os exames. Ok, com quem você vive? Você é casada, casado? Ok. E como é o teu relacionamento? Vai ser assim a consulta médica. Não vai ser mais: eu vou te dar o remédio para esse sintoma. Não, é ir na raiz do problema. Assiste os vídeos lá sobre transtorno no canal da Cris e outros canais que Deus colocar no seu coração. Um panfleto aqui com informações para saber se você está num relacionamento tóxico. E terapia. Vai lá na equipe da Cris. Eu tô dando exemplo aqui porque, lógico, gente, eu sei que a minha equipe é algo que Deus preparou, então é para honra e glória do Senhor, mas não podemos deixar isso e continuar num sofrimento desse, porque você tentando salvar a vida de uma pessoa que não quer, você acaba sendo destruído ou destruída. E é isso. Obrigada mais uma vez por todo o seu tempo, todo o seu carinho, deixando aqui o seu relato. Compartilhe com quem você puder para ajudar outras pessoas também para terem essa consciência. E a gente vai se falando, em breve trarei aqui outros relatos. Tem chego vários aqui no canal e aos pouquinhos eu venho compartilhar. Deus abençoe. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.